Pessoal, vou começar, não quero também tomar muito tempo de vocês. Agradeço a presença de todos que estão aí. Então, boa noite, Naila, Cristiane, Edna, Amanda, Andressa, Guinho, Cláudio. Bom, me apresentar, sou Rafael, eu estudo na UniBR, São Vicente, em São Paulo, e estamos gravando essa live como parte do trabalho na matéria de neurociências, né? Nosso grupo foi sorteado o tema de traumatismo crânioencefálico, né, TCE, e eu vim aqui hoje para apresentar um pouco para vocês sobre o assunto, explicar alguns sintomas, tratamentos, né, o que é em si, né, a definição dele, e esclarecer algumas dúvidas que posteriormente vocês possam ter, tá? Então, dúvidas que vocês tiverem, pode jogar aí no chat, eu vou ir respondendo conforme elas forem surgindo aí pra gente. E, claro, se for algo que eu ainda vou abordar mais tarde, a gente vai deixando para responder conforme vai avançando na apresentação. Mas, se for ali já contextualizado, quem sabe a gente já responde durante a própria apresentação. Todos ouvem bem? Tudo certo? Então, mais uma vez, começamos, né? Então, apresentação, traumatismo crânioencefálico, né? O TCE. Do que ele se trata? O que ele é, né? TCE, traumatismo crânioencefálico. Ele é uma lesão causada no cérebro por impacto forte no crânio, né? Por impacto forte na cabeça. Pode ocorrer de diversas maneiras, né? Como quedas, né? Pessoa que tropeça, bate a cabeça no chão. Em esportes, né? Esportes de contato, choque durante uma corrida, ou algum outro esporte, um basquete, uma lesão, um encontrão ali, ou até mesmo por agressões propositais, né? Ele não é só em questões de acidentes, né? Mas também carro, moto e todos os tipos de acidentes aí que a gente tem, né? No dia a dia. Ele não afeta só o cérebro, né? Essa lesão, ela pode afetar tanto o cérebro e a resposta física, né? Afetar o resto do corpo. Afeta a pessoa mentalmente, questão cognitiva, comportamental, desenvolvimento, desenvoltura. Afeta nas emoções, né? As pessoas às vezes apresentam quadros de depressão, tristeza, euforia, né? E afeta também no comportamento. Uma pessoa que às vezes era mais desinibida fica mais tímida e vice-versa, né? A pessoa às vezes perde a inibição, hábitos comuns que ela tinha no dia a dia, às vezes se perdem por conta da lesão, dependendo, claro, sempre da área que foi afetada com a lesão. Basicamente, ela é dividida em três tipos, né? Três classes. A lesão leve, que tem um desmaio de até 30 minutos. Nem sempre é necessário desmaio, mas quando ocorre até 30 minutos, ela apresenta geralmente a dor de cabeça, tontura e confusão, né? A pessoa se perde um pouco ali de onde ela estava, o que aconteceu, mas no geral ela não sofre mais, não apresenta outros sintomas com relação a isso. A moderada, que já é um desmaio que dura de meia hora, 30 minutos, né, até 6 horas, ela já apresenta um risco maior de sequelas, né? Geralmente esse desmaio mais demorado, ele ocorre por uma lesão que foi um pouco mais grave, né? Afetou uma parte mais importante, digamos assim, né? Claro que todo o cérebro é importante, mas em alguns, vamos dizer, algumas partes chaves, né, para o bom funcionamento dele, e tende a ter mais sequelas, né? Depois da recuperação, você tem um risco maior aí de ter algo que vai se prolongar por mais tempo, talvez até pela vida toda. E o tipo grave, que é um desmaio por mais de 6 horas, né? Ele pode ocorrer da pessoa ficar desacordada ali por horas durante o atendimento, né, no hospital e tudo mais, ou até mesmo
por dias, né? E chegando até o coma profundo ali e a pessoa não não retornar mais, né? Desse desmaio, né? E correndo até risco de morte, né? Dependendo da gravidade da lesão, mais uma vez. Temos aqui alguns sintomas cognitivos, né? Que apresentam que o TCE pode gerar confusão mental, a pessoa não saber o que ocorreu, onde ocorreu, para onde ela foi levada. Muitas vezes ela desmaia por alguns minutos, já acorda no resgate ou no pronto atendimento, né? Amnésia. Algumas pessoas, dependendo da área afetada, ela não se recorda do acidente, podendo perder até algumas memórias curtas de períodos próximos ali, né? Às vezes 1, 2 dias. Muitas vezes essa memória retorna com o passar do tempo, né? Com o avanço do quadro do paciente, mas algumas vezes elas já acabam se perdendo como um todo, né? Apresentam também dificuldades de se concentrar, isso no período após a lesão, né? Essa pessoa tem dificuldade de manter o foco, né? Algumas áreas do cérebro são responsáveis pela concentração, né? E se afetada, a pessoa fica dispersa, né? Ela já tem dificuldade de se permanecer concentrada ali com alguma atividade ou aula e por aí. E redução de capacidade de raciocínio, né? Isso também pode ocorrer com a pessoa, porque algumas áreas são muito responsáveis pela sequência lógica de raciocínio nosso, né? Desde a memória que a gente tem, né? Então, vai processar o que que é isso, como eu faço. Então, vem desde do processamento da memória de quando ela aprendeu até a resposta cognitiva lógica, né? De você criar uma linha de raciocínio para desenvolver um problema e em outras atividades, né? As pessoas que sofreram TCE, elas às vezes também apresentam sintomas emocionais, né? Elas podem apresentar um quadro de ansiedade, né, que não tinham anteriormente. Tristeza ou depressão também ocorrem. Esses sintomas, inclusive, não são só por conta da lesão, principalmente esses de âmbito emocional, porque dependendo de como ocorreu a lesão e de como isso afetou o cotidiano da pessoa, isso afeta toda a interação dela com o ambiente, né, em volta. Então, ela vai ter ali vai ficar ansiosa se a lesão, por exemplo, afetou alguma parte motora dela. Ela não está conseguindo caminhar direito, não está conseguindo movimentar uma mão direito, né, ou algo do gênero. Então, a pessoa começa a ficar ansiosa pela recuperação ou pelo incômodo que aquela lesão está gerando na vida dela. Em casos mais graves, isso gera uma tristeza, se constante, se agrava com uma depressão, né? Principalmente quando o TCE causa danos irreversíveis, né? Que pode acontecer se for numa lesão mais grave. Então, a gente, a pessoa pode acabar apresentando também um quadro depressivo. Irritabilidade, também, por consequência do, dos efeitos da lesão no dia a dia, ou simplesmente por uma área afetada que era responsável pelo controle de humor, né? E, de modo geral, alterações de humor, né? Então, a pessoa, ora está mais eufórica, está feliz, está sorrindo, de repente, sem nenhum motivo aparente, ela pode estar parecendo mais triste e fica ansiosa, né? Você tem todas essas variações podendo ocorrer por uma lesão numa área responsável, uma área do cérebro responsável por essa regulação emocional, né? Sintomas comportamentais, né? Como a gente acompanhou nas aulas e, e algumas outras partes aí que a gente estudou, principalmente na parte frontal, né, no cérebro, ela é responsável pelo nosso comportamento aprendido, né, as coisas que a gente desenvolve ao longo da vida, né, como educação e saber como você deve se portar em algum lugar, o que você deve fazer, o mais cotidiano ali, isso pode ser afetado, né, por lesões nessa parte, gerando, por exemplo, impulsividade. Uma pessoa que antes era controlada, né, numa discussão ou num debate, ela fica muito mais
reativa, ela age sem pensar, né, com alguma coisa. Então, tem uma vontade de algo e ela simplesmente vai lá e faz, porque ela está tendo é, um desbalanço, né, no controle dela de comportamental, né, no controle comportamental dela. Então, gera impulsividade, então pode gerar distúrbios para compras, para atividades, né, coisas que geralmente, antes da lesão, a pessoa não apresentava, né, se foi uma pessoa que estava controlada e não tinha esses distúrbios, digamos assim, né. Agitação, né? A pessoa pode simplesmente se tornar mais agitada, né? Apresentando quase um quadro como de um TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa fica mais agitada, ela não consegue realmente manter o controle numa situação cotidiana, né? O cotidiano para ela, às vezes, gera impaciência, né? E ela, então, sente essa necessidade de fazer algo, de sair dali, né? Essa agitação que não era normal. Falta de motivação é um outro sintoma, né? E ele age no sentido contrário, né? Então, muitas vezes a pessoa que era muito ativa, tinha bastante atividades esportivas, estudo, música, né? Diversas coisas, hobbies, né? Como dança, pintura, de repente parece desinteressante para ela, né? E essa falta de motivação muitas vezes foi causada pela lesão, né? Afetou alguma parte do cérebro ali que era responsável pelo estímulo dela, de trazer o prazer dela pelas atividades, né? E a lesão nessa parte faz com que ela perca o interesse. E sem o prazer das atividades, ela não se motiva a iniciar nada, né? Então, isso é um dos sintomas que também pode surgir aí por conta do trauma, né? E distúrbios de sono, né? Esse não precisa de muita explicação. A pessoa pode ter hipersonia, que é ter um sono muito maior do que ela tinha antes, né? Às vezes precisando dormir até 10 horas por dia e levantar ainda se sentindo quase que cansada, né? Porque o corpo descansa, mas a cabeça parece que não, então ela sente uma necessidade maior de dormir. E também insônia, né? Um quadro contrário, a pessoa não consegue dormir direito, o sono que a pessoa tem não é de qualidade, então ela dorme pouco, ou a quantidade que dorme não descansa, né? Ela não se recupera durante o sono, e apresentando então, né, alguns outros problemas, né? Aí a gente amarra isso na outra questão que eram os sintomas emocionais, né? Então a pessoa com sono, irritada, tudo isso vai vindo junto desregulando, né? Tanto a parte emocional, comportamental, gerando aí uma série de outros problemas. E efeitos a longo prazo, né? Todos esses efeitos podem ser de curto prazo, né? Surgirem logo após a lesão, né? Um período curto ali, próximo do ocorrido, mas muitas vezes apresentam alguns sintomas que são os efeitos que surgem posteriormente, né, no período longo após o ocorrido, o acidente em si, né? Dentre eles, a gente tem alguns exemplos, né, como convulsões tardias, né? Então, afetou alguma parte do cérebro responsável pela ação motora, né? Então, a pessoa pode apresentar quadro convulsivo, síndrome de pós-conclusão, estado vegetativo persistente, aí no caso da lesão grave, né, que não foi dito no início, ali passando de 6 horas, estendendo a dias e, enfim, até o fim da vida da pessoa, né, e dificuldades de reintegração social, né, esse já é um âmbito mais, como diz o nome, né, mais social da pessoa que sofreu a lesão. Isso ocorre também pela associação dos diversos motivos ali, né, uma lesão que afetou ela fisicamente, afasta ela do trabalho, de algum convívio, de alguma atividade física que ele fazia. Então, mesmo após a recuperação, a pessoa às vezes apresenta alguma dificuldade para retomar aquela atividade, né, e se reintegrar ali. Se forem distúrbios emocionais ou comportamentais, isso também pode afetar,
a pessoa por um período mais longo, né? Porque a pessoa apresentou um quadro depressivo, se afasta dos amigos, se afasta da família, ou o quadro de desinteresse, né? Falta de motivação, fez ela abandonar um curso que ela fazia, praticar atividades, encontrar com os amigos. Então, a retomada de tudo isso tem que ser, ela acaba sendo lenta, né? Então, tem às vezes um certo grau de dificuldade de reintegração, né? Ou muitas vezes para uma lesão que causa um dano persistente, aquilo às vezes não afeta tanto a vida da pessoa ali no dia a dia, como eu vou dizer, por exemplo, uma, uma lesão que afetou o movimento da mão, mas não é uma lesão tão grave. O movimento só ficou lento ou algo do gênero, um pouco trêmulo, mas a pessoa em si fica com vergonha daquilo. Então ela fica tímida em sair em público, né, em voltar, então ela já se recuperou, agora é uma sequela leve, mas para ela aquilo ainda causa vergonha, causa constrangimento, e isso dificulta, né, a reintegração dela na sociedade, junto aos amigos e tudo mais, e até dependendo da lesão e do sintoma persistente que ocorreu, até um pouco de preconceito das pessoas, né, em volta e uma série de provocações, bullying, e por aí vai, né? Intervenções psicológicas, né? O que que a gente pode fazer, né? O que devem fazer essas pessoas que sofreram com TCE, né? TCC, terapia cognitivo comportamental, né? Um dos caminhos aí da psicologia, através da terapia, a pessoa retomar as atividades dela pouco a pouco, né? Então, sempre o acompanhamento junto à terapia, junto a um psicólogo, psicanalista, para estar auxiliando ela, né, a retomar essa parte, principalmente nas de âmbito emocional e mental. Treinamentos de habilidades sociais, né, uma vez que ela se afastou da sociedade, se desligou dessas pessoas, ela pode procurar esses treinamentos, né, procurar um meio de voltar a interagir com essas pessoas, voltar, procurar uma ajuda para se socializar, conhecer outros grupos, né, e retomar o convívio normal dela, da sociedade que ela tinha. Reabilitação cognitiva, né? Quando você tem perda de memória, de atenção, existem tratamentos próprios para isso, né? Você vai exercitar a memória, vai exercitar a atenção, exercitar o raciocínio, né? Você, através de um psicólogo e outros atendimentos, você consegue trabalhar essa parte e apresentar uma melhora muito maior e, e uma recuperação, né? Quase total, quando não total, do quadro que se apresentou após o acidente, né? E também a intervenção psicológica entra também nos familiares e nas pessoas próximas, né? Muitas vezes, como a gente, como eu cheguei a comentar com vocês, uma pessoa que sofre uma lesão, às vezes passa a ter um comportamento estranho, a família passa então a se afastar um pouco, os amigos se afastam, né? Então essas pessoas que conviveram com isso e que muitas vezes, por não poderem pagar um cuidador, alguém para acompanhar essa pessoa durante a recuperação, a própria família, né, atua nessa parte, e isso gera também, né, alguns conflitos dentro de casa, né, dentro da família ali, ou às vezes amigos que auxiliam, né. Então essas pessoas precisam desse apoio tanto para reestruturação do ambiente onde eles estavam, muitas vezes precisam de apoio num caso mais grave, né, onde o paciente que sofreu a lesão não teve que sofreu a lesão, ele não teve, é um quadro que não vai se recuperar facilmente, então isso pode também gerar um abalo emocional nas pessoas próximas, né? Então elas também precisam de apoio, né? E não só a pessoa ali que sofreu a lesão. E a gente tem aqui, né, o impacto psicossocial, né, que era até estava comentando já, né? Redução da qualidade de vida por conta da lesão,
da lesão, do comportamento, da falta de motivação, isolamento social, causado também por isso, por vergonha, por falta de habilidade ali, né? Dependência de cuidadores, se for uma lesão grave, principalmente quando afeta a área motora, né, ou cognitiva, e necessidade de apoio psicológico social para o paciente e para aqueles próximos, né? Deixa eu dar uma lida aqui no chat, já começaram a aparecer algumas perguntas aqui, eu acho. Cláudio Leandro, o uso de ferramentas de alto impacto pode causar microtraumas cerebrais devido às vibrações, relatos de dor de cabeça, vertigem, etc. Indica TCE leve com abordagem para prevenção a longo prazo. Acredito que ferramentas de alto impacto podem causar microtraumas. Sim, de certa forma, sim. Principalmente no uso inadequado, né? Sempre tem, se você trabalha em uma empresa onde você tem que utilizar essas ferramentas, saiba sempre o uso de EPI, né? EPC, muitas vezes, se você trabalha com outras pessoas ali e tem, fica próximo, né? De outros funcionários, de outras pessoas da operação, o uso de EPI é essencial, né? Você tem um equipamento para te proteger, para te privar desse impacto, minimizar ele até um nível aceitável, né? Essa vibração de alto impacto, né? Aliás, a ferramenta de alto impacto causando vibração, você tem um efeito parecido, por exemplo, com é, esportes de luta, né? Se você toma muito golpe na cabeça, muito soco, chute, aquilo no momento não causa nada, a luta terminou sem nocaute, os dois ali de pé, mas isso repetidas vezes vão causando pequenas lesões e isso pode se agravar. Então é sempre muito necessário você ter atenção a isso, uso de EPI, proteção, um equipamento. Então, se o equipamento não atende, você tem, existe uma margem ali por lei que é o tempo que você pode usar ele, o intervalo que você tem que ter entre o uso, né? Não vou saber te dizer exatamente das partes trabalhista ali, legal, mas existe sim, existe esse risco e existe a necessidade de atenção para esse uso e a maneira correta de fazê-lo, né? Ah, ainda, o Cláudio, o cérebro consegue recuperar o tempo ou a acúmulo dessas microtraumas pode evoluir. Então, é isso. Eles podem acabar evoluindo, sim, né? Se, principalmente, você começou a apresentar algum sintoma, uma dor de cabeça persistente que você não tinha, tontura, vertigem, visão confusa, visão embaçada, procura o médico, procura quem está trabalhando com você, pede uma orientação, um encaminhamento para fazer algum exame, que pode ser causado por isso e precisa de atenção. Se é, interrompido e, em caso de necessidade, tratado logo no início, você tem uma recuperação total, sem problemas ali. Mas é, sim, necessário ficar atento com isso para não realmente agravar um quadro e ele se tornar mais persistente, né? É, William, Vinícius, um pouco fora do tema, talvez, mas é verdade que o cérebro funciona por mais de 2 minutos após o óbito de uma pessoa. William, não tenho um parecer técnico correto para te dizer dessa parte, mas de modo geral, o óbito, não vou me aprofundar muito para não falar besteira, mas geralmente ele é declarado pela morte cerebral, né? Então acredito que isso seja meio fake news ali. Talvez algumas partes dele possam, né, ter alguma sinapse ou outra ali, mas o funcionamento como um todo interrompido, né, que é quando é declarado óbito, acredito que não. Sirena, falando sobre intervenção psicológica, existe algum tratamento sobre o TCE? Sim. Então, os tratamentos a gente comentou aqui, né, antes. Você tem a fisioterapia para aqueles que a lesão teve efeito na parte motora, né? Caminhar lento, movimentação, tremedeira, equilíbrio. Então você faz uma fisioterapia, você acompanha ali com um médico, acompanha esse tratamento. Farmacológico, nutricional. Farmacológico, sim, também, dependendo da área afetada, como elas afetam a questão do humor, principalmente, né? E
sono, tudo, né, e outras partes relacionadas, você pode procurar também. O psicólogo pode encaminhar para um psiquiatra para ele entrar com alguma medicação e tá auxiliando, né, no tratamento. É o ideal que seja um tratamento multidisciplinar. Não, então, exatamente. Um tratamento multidisciplinar. Claro que dependendo do nível da lesão, né, do nível do trauma. Para algo leve, às vezes você vai fazer com o médico, ele vai te receitar somente o descanso, o repouso, e aquilo é suficiente para sua recuperação. Mas em casos mais graves, sim, você vai ter todo o acompanhamento multidisciplinar, psicólogo com você, com a sua família, para apoio emocional, social, agente de saúde, me fugiu o nome, da assistência social, para às vezes para uma reintegração para o trabalho, caso o trauma gere um, um dano muito grande, um dano persistente ou irreparável, né? Então, tudo isso vai tendo, você vai procurando todos esses auxílios para recuperar a vida no mais próximo do que ela era, né? Ali ter a melhor qualidade de vida possível. A Maila pergunta, a pessoa com TCE precisa de psicólogo? Então, sim, principalmente se ela apresentar, né, algum dos quadros de efeito psicológico ali. Caso foi um TCE leve, né, uma tontura, a pessoa caiu, bateu a cabeça, ou chegou a desmaiar, mas levantou, não apresentou confusão, não apresentou perda de memória, não teve nenhum sintoma ali que foi duradouro, né? Você não precisa desse acompanhamento por conta disso. Mas qualquer alteração que você perceba, né, no seu dia a dia, ou que outra pessoa perceba, né, no dia a dia, ali, na maneira como ela está interagindo com todo mundo, é, é interessante e recomendado que procure um psicólogo para acompanhar, né? Saber se realmente não tem nada ali mais profundo, né? TCE tem problema só na cabeça ou no corpo também? Então, o TCL é caracterizado pela lesão no cérebro, né? E dependendo, então, da área afetada pelo cérebro, pode desencadear em problemas físicos em outras partes, né? Então, afetou ali uma parte responsável pela ação motora, a pessoa pode apresentar dificuldade de caminhar, dificuldade de execução de tarefas, né? Então, pode sim, o TCL é caracterizado pela lesão na cabeça, mas pode afetar também as outras áreas do corpo. A pessoa, por esquecer quem ela é, acredito que seja, pode esquecer quem ela é, dificilmente, mas já aconteceram alguns casos assim pontuais registrados que ocorreu, né? Uma perda de memória da pessoa esquecer até mesmo da própria identidade, né? E ter que fazer um trabalho terapêutico ali para recuperação de memória e tentar recuperar ao máximo, né? Sem ter muitas lesões. Eu vou só continuar aqui com os slides, a gente volta para as perguntas. Na verdade, era só isso mesmo, desculpa. Então vamos lá. Vou mais 10 minutinhos aqui, gente. Falando sobre intervenção, já foi, desculpa. TCE tem cura? Matheus Fontes pergunta. Tem, então, claro, dependendo do nível da gravidade da lesão e onde ocorreu. Mas ela tem tratamento, né? Porque o TCE em si, ele não é a doença com a cura, né? Ele é a caracterização de um acidente que causa lesão no cérebro. Essa lesão pode ter cura ou não, dependendo da gravidade da área afetada. É normal a pessoa com TCE ter problemas de sono? Sim, é normal, Letícia. Eu não sei se você já estava aí anteriormente, comentei, né? A pessoa pode apresentar hipersonia, né? Um sono muito além do normal, ou insônia, né? Dificuldade para dormir, e às vezes até mesmo, me fugiu o nome, da doença que a pessoa quase que do nada ela desliga, né? Isso pode ocorrer também. É, gente, bom, não, tem aqui mais uma Sirena. TCE é a mesma coisa que AVC? Não são a mesma coisa.
né? Nem todo TCE, aliás, o AVC ele pode ocorrer sem o TCE, né? Ele ocorre ali por algumas outras condições da pessoa, né? Agora, o TCE quase que por consequência gera um AVC, né? Você tem ali um acidente vascular cerebral, né? Que aliás é atualmente até AVE ali a sigla, né? Mas ela não meio que não emplacou, né? Então, porque dificilmente você vai ter uma lesão no cérebro sem ter um acidente vascular ali dentro, né? Sendo lesionado junto. Então, não são as mesmas coisas, mas o TCE muitas vezes ele apresenta algumas características parecidas, principalmente nos sintomas posteriores, né? Do que pode ocorrer. E, claro, uma vez diagnosticado o TCE e em estado refratário, existe a possibilidade de aposentadoria por invalidez como profissional laudo dessa condição? Cláudio, não sei te responder essa parte, desculpa. Essa já é uma parte muito técnica aí para mim. Isso já entra em legislação, né? A gente está abordando um pouco mais da parte de psicologia, né? Então essa é uma área médica, enfermagem ali já mais avançada. Não vou ter como te responder. Ainda mais como profissional lauda, né? No caso, é a bateria de exames ali, mas eu não sei te responder quais são todos eles, tá? E, gente, a gente já se estendeu aí, acho que mais de meia hora. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu já respondo aí. Se não, muito obrigado pela atenção. Amanda Santos, quem tem TCE pode ficar com raiva à toa? Sim. Distúrbios de humor pode apresentar, né? São distúrbios de humor e de comportamento. A pessoa está tranquila, daqui a pouco ela está agitada, pode ficar irritadiça, pode ficar triste, desmotivada. Tudo isso pode ocorrer, sim, por alguma lesão ali no cérebro. Olhando, ok, mas existe possibilidade de entrar em estado refratário? Desconheço o termo, desculpa, Cláudia. Se puder esclarecer para mim, eu te respondo. Uhum. Só aguardando. Ah, tá. Se não responder a nenhum tratamento. Sim, aí acredito que seja mais fácil, inclusive, essa questão da aposentadoria por invalidez. Claro que dependendo do que foi, do sintoma apresentado, né? Porque nem toda lesão pode necessariamente te incapacita nessa parte para conseguir uma aposentadoria, né? Você pode acabar depois só se enquadrando num quadro de PCD. E, gente, mais uma vez, ó, agradeço a atenção de todos. Vou encerrar por aqui. A gente conseguiu responder bastante perguntas. Espero que tenham gostado, tenha conseguido informar, esclarecer algumas coisas para vocês. E qualquer dúvida, pode deixar depois nos comentários. Vão entrando regularmente, eu respondo o que eu puder. O que eu já não souber de prontidão, procuro para vocês a resposta, tento responder e encaminhar da melhor maneira possível. E, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, pela participação e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigado.